Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, capítulo 6. Dário o Medo recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove a Dário o Medo constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de seu reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque era íntegro e nada de faltoso, irrepreensível se encontrava nele. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então, ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dário, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com a interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, será jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei, esta interdição, e manda fazer um documento a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dário fez redigir documento contendo a referida interdição. Ouvindo esta notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que dava para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então estes homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando o seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe ao rei a respeito do edito real de interdição. Não promulgastes, ó rei, uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum Deus, ou homem qualquer que fosse a execução tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei. Assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma, uma proibição, uma medida publicada em edito pelo rei. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e jogarem na cova dos leões, que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com o seu sineto e com um dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem mandar vir concubina alguma para junto de si.
não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu a toda a prece à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel disse-lhe: o servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, será podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe: Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele, assim, retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em Deus. Por ordem do rei, mandaram vir, então, os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões, com suas mulheres e seus filhos. Não havia tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e a todas as nações e a todas as línguas que habitam sobre a terra felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu, sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o de Ciro, o persa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Daniel capítulo 6, nesta ocasião, Daniel contava mais de 80 anos de idade e era um dos principais administradores de Dário. Embora estivesse junto daqueles que não criam em seu Deus, trabalhou de modo mais eficiente e hábil que os demais. Isso atraiu a atenção do rei, e Daniel alcançou uma posição de respeito. Uma das melhores maneiras de influenciar o patrão, o chefe, ou não crente é trabalhar com diligência a responsabilidade. Com o bem, você representa Deus para o seu chefe. Ao fazer um bom trabalho, Daniel atraiu alguns inimigos. Talvez você tenha atraiu alguns inimigos. Talvez você tenha uma experiência parecida. Ao começar a sobressair, é provável que alguns colegas procurem meios de detê-lo ou até mesmo de prejudicá-lo. Como lidar com aqueles que podem alegrar-se com a sua queda e até mesmo acusá-la? Conduza sua vida de um modo irrepreensível. Seus inimigos terão dificuldades para encontrar acusações legítimas contra você. É claro que isso nem sempre o livrará de ataques e far-se-á necessário confiar na proteção de Deus. Os administradores invejosos, os príncipes, nada puderam achar na vida de Daniel para o acusar, e por isso atacaram sua religião. Ao enfrentar críticas invejosas por causa de sua fé, sinta-se feliz por censurarem este aspecto de sua vida. Talvez tenha utilizado isso como último recurso. Sua resposta deve ser continuar a crer e viver corretamente. Lembra-se de que Deus está no controle, lutando por você nesta batalha. Na Babilônia, o que o rei dizia era lei. No Império Medo-Persa, quando se constituía uma lei, nem o próprio rei poderia revogá-la. Dário foi um administrador de governo eficaz, mas possuía uma grave falha. Orgulho apelando para sua verdade, os homens convenceram-no a assinar uma lei que tornava-o efetivamente um deus por 30 dias. Tal lei não podia ser infringida nem mesmo por um oficial
importante como Daniel. Outro exemplo da natureza irrevogável das leis dos medos e dos persas encontra em Ester 8, versículo 8. Daniel permaneceu sozinho, sabia a respeito da lei e proibia fazer petição a qualquer deus ou homem senão ao rei. Mas continuou a orar 3 vezes ao dia, como fazia de costume. Daniel tinha uma vida de oração disciplinada. Nossas orações são normalmente interrompidas, não por ameaças, mas simplesmente pela pressão de nossa agenda. Não permita que algo interrompa seu período regular de oração, pois esta é a sua linha vital de comunicação com Deus. Embora soubesse que desobedecia à nova lei, Daniel não entregou qualquer tentativa para esconder sua rotina diária de oração de seus inimigos no governo. Tal esforço teria sido em vão, porque certamente os conspiradores o surpreenderiam em qualquer outra situação durante o mês. Além disso, esconder-se demonstraria medo aos outros oficiais do governo. Daniel continuou a orar porque não podia encontrar no rei orientação e apoio que precisava durante esta difícil ocasião. Somente Deus poderia atender às suas necessidades. Os leões vagavam pela região capestre e pelas florestas da Mesopotâmia. As pessoas tinham medo destes animais e respeitavam grandemente seu poder. Alguns reis caçavam leões por esporte. Os persas capturavam e os mantinham em grandes parques, onde eram alimentados e cuidados. Além disso, os leões eram usados para executar pessoas. Mas Deus tem meios imagináveis de livrar o seu povo, como está no capítulo 6, versículo 22. É sempre precipitado desistir ante a pressão dos incrédulos, porque Deus tem poder a respeito do qual eles não sabem. Deus pode, agora mesmo, fechar a boca dos leões. Até mesmo os incrédulos testemunharam perseverança de Daniel. Eles demonstraram sua fiel devoção a Deus por meio do seu serviço contínuo. O que os incrédulos podem concluir a respeito de sua vida? Aqueles que confiam em Deus, obedecem à sua vontade e são intocáveis, pois Deus os livra. Confiar em Deus é ter paz incomensurável. Deus que salvou a Daniel também salvará você. Confia a ele a sua vida? De acordo com o costume dos persas, esta punição cruel era aplicada aos que tinham conspirado contra o rei, levando-o a cometer um ato injusto. Como está em Ester 7, do 9 ao 10, a grande fúria do rei resultou na execução dos maus oficiais e de suas famílias. O resultado de obras más frequentemente se volta contra aqueles que planejam crueldades. Nabucodonosor convenceu-se de que Deus de Israel era real em virtude da fidelidade de Daniel e de seus amigos. Dário também adquiriu certeza do poder de Deus porque Daniel foi fiel a Deus e o resgatou. Embora Daniel fosse cativo em uma terra estrangeira, sua devoção a Deus foi um testemunho para governantes poderosos. Se você se encontra sobre novas circunstâncias, aproveite as oportunidades para testificar o poder de Deus em sua vida. Seja fiel a Ele e poderá usá-lo para produzir impacto em outros. Esta é toda a verdade da palavra inteira de Deus. A fidelidade dos profetas, a fidelidade de Daniel e de seus 3 amigos é algo que traz para o meu coração uma força muito grande para enxergar a vida de forma diferente. Veja, se nós andamos dentro dos preceitos de Deus, até parece que Deus não se move,
em favor a nós. Até parece que as coisas começam a piorar, tudo de ruim parece que começa a acontecer, mas só parece. O mais bonito de tudo isso é que na hora certa, esta fidelidade, ela vai trazer um retorno, seja de proteção, seja de providência material, seja na saúde. Então, ser como Daniel, viver uma vida inteira entregue na obediência, na fidelidade a Deus, é o que devemos fazer, né? Há momentos na nossa vida de muitas escuridões, mas a luz da palavra, ela nos traz sempre a sabedoria e a direção certa. Por isso, caminhar com Deus, estar com Deus, viver para Ele, é a garantia plena da nossa vida. Nós não temos que nos preocupar se aquilo que rezamos está acontecendo ou não. No tempo de Deus, a vide vai florir, o deserto vai florir. No tempo de Deus, nós enxergamos como foi bom passar uma vida de fidelidade, uma vida de oração, uma vida buscando o Senhor e fazendo a vontade de Deus. Só vai resultar em bênção para nós mesmos. E é isso que Daniel mostra. Independente do tipo de rei que ele tem, ele continua servindo o Rei do céu, como a única prioridade da sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, peço as vossas orações, né? Estarei o dia inteiro hoje no Rio, rezando junto com várias pessoas e que vocês rezem por mim. Que Deus possa abençoar, porque amanhã também estarei lá em Belo Horizonte, pregando um retiro na Canção Nova em Belo Horizonte. Esperamos por você, você que mora em Minas, né? Estamos levando o planejamento, meus livros, estamos levando o livro das almas, que é lançamento. Então você pode ir lá para buscar o seu livro. Vai ser uma alegria muito grande poder ter você com a gente. Deus lhe abençoe e estamos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.